Irmãos, vamos passar para a palavra do Senhor nesse momento e nós daremos continuidade nessa noite na série de mensagens, uma série de mensagens temáticas, né? E por alguns domingos temos meditado nas vitórias do crente na glória futura, aquilo que nós alcançaremos como fruto da promessa de salvação e redenção eterna que o Senhor Jesus Cristo nos dá, e que é uma infinidade de bênçãos. E o que nós estamos fazendo aqui é avaliando essas vitórias que nós teremos, né? São várias vitórias que nós alcançaremos quando nós estivermos com o nosso Senhor na eternidade. E a gente já passou por algumas aqui, e a gente sabe, eu tenho sempre falado, que essas vitórias elas não vêm com o nosso esforço, com aquilo que nós lutamos. É uma batalha que o Senhor Jesus Cristo travou com os nossos inimigos e com o principal dos nossos inimigos, que é a morte. Essa vitória que Cristo trouxe sobre a morte desencadeou uma série de outras vitórias e que o Senhor Jesus Cristo nos deu, né? Ele lutou, ele batalhou, ele venceu e ele nos convidou a participarmos do banquete da vitória. Você vê, a gente vai estar lá nesse banquete da vitória, podendo pegar os pedaços, né, dessa vitória. Não que o pedaço seja uma coisa ruim, mas serão aquelas... Deus vai distribuir todas essas vitórias com o seu povo, com aquilo que ele conquistou na cruz do Calvário. A primeira vitória que nós já passamos aqui é a vitória sobre os pecados. Deus, que venceu essa batalha por nós, vai fazer com que na glória futura a gente seja vitorioso com relação aos pecados, porque não teremos mais pecados na glória futura. Isso é uma grande vitória, irmãos. A maior de todas as vitórias. A gente saber que os nossos olhos se abrirão um dia, na eternidade, e nunca mais a gente vai pecar. Grande vitória é essa. Assim como nós também teremos as vitórias sobre as tentações, não seremos mais tentados, não teremos mais as aflições de sermos tentados, de sermos assediados pelos nossos inimigos a pecar. Nós também colheremos a vitória sobre os medos. Haverá um dia que a gente não vai temer mais nada. Os medos se encerrarão. Como as lágrimas também serão enxugadas do nosso rosto de maneira definitiva. Isso é uma grande vitória. Saber que a gente não vai se entristecer mais. Ou seja, toda a lágrima do nosso rosto será enxugada. E no último domingo, nós vimos que uma coisa todo mundo tem, né? Problemas. Os problemas um dia acabarão, né? Todos eles, irmãos. Todo tipo de problema. E eu depois podia ter uma inteligência artificial para pegar a nossa mensagem que está gravada da semana passada e talvez contar quantas vezes eu disse a palavra problemas. Eu devo ter dito ela assim, sei lá, umas 500 vezes domingo passado. De tanto problema que a gente tem, né? A gente tem problema de todo tipo de saúde, problema financeiro. A gente tem problema com o time de futebol, né, irmãos? A gente sabe disso, né? Tem problema com tudo. A gente tá cheio de problema para resolver, né? Problema no trabalho, problema na família, problemas. Nós temos vários problemas. Só que um dia os problemas acabarão. Isso foi uma vitória que Cristo Jesus conquistou para nós, resolvendo o maior de nossos problemas, que é com a justiça de Deus. Porque por causa da justiça de Deus, o nosso problema se chama morte eterna. Mas Deus, por meio de Cristo Jesus, resolveu esse problema. Essa equação que não tinha muita solução, mas ela só o teve porque Deus se fez homem, habitou entre nós, morreu por nós, pagou, satisfez a justiça divina e resolveu esse problema. E lá no céu a gente vai colher o fruto dessa equação. E vai abrir os nossos olhos, não tem problema nenhum mais para resolver. Graças a Deus por isso. E hoje nós vamos meditar numa vitória que também faz com que a gente almeje o céu. Almeje o céu. E na verdade esse é o objetivo dessa série de temáticas. Para que a gente almeje o céu. Eu até falei lá no sermão inicial que pode fazer assim, mas almejar o céu não precisa passar pela morte. É aquelas perguntas bobas que a gente faz. Então é a mesma coisa que desejar a morte? Não, calma aí.
É, mas não é. Porque a gente sabe que para alcançar a glória futura, a gente precisa o quê? Morrer, irmãos. Se Cristo não voltar, deixa eu contar um negócio para vocês aqui, se ninguém não contou. Para Cristo, para a gente estar com Cristo Jesus, se ele não voltar, sabe qual que é o único caminho para nos levar para o nosso Salvador junto com ele? É a morte. Quando a morte nos alcançar, nós estaremos com nosso Senhor. Isso não nos faz desejar a morte. Nós não queremos, porque nós sabemos o que é a morte. A morte é um salário do pecado. Por outro lado, o medo da morte não deveria nos impedir de almejar estar com o Senhor Jesus. Isso não. O medo de morrer, porque o que nós ganharemos estando com o Senhor Jesus é muito maior. É muito melhor de tudo aquilo que a gente já viveu. A verdade é que a eternidade nos lembra que essa vida aqui ela não deveria ser desejada por nós. A gente nunca deveria querer falar assim, se eu pudesse, eu gostaria de viver 150 anos aqui porque essa vida aqui é boa demais. É estranho para um cristão dizer isso. Obviamente que todos querem viver muito. Eu quero viver mais anos, se Deus assim me permitir. Mas para que eu possa viver debaixo da graça, da orientação e das lutas que nós encontraremos nesse mundo aqui. Até que Deus fale assim, cumpriu o seu papel, servo bom e fiel, vinde para o meu reino. Então o medo da morte nunca nos deveria afastar o desejo de estar com o Senhor Jesus Cristo. Deseje estar com o Senhor. Deseje fechar os olhos para essa história e abrir os olhos para a eternidade ao lado do Senhor Jesus Cristo. E o que nós meditaremos nessa noite é a vitória que Cristo conquistou para nós sobre as nossas preocupações. E aí, quando nós falamos de preocupações, nós precisamos ir lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 6, e ler os versículos 25 a 34. Eu vou fazer a leitura desse texto, peço que os irmãos acompanhem. E assim diz a palavra do nosso Deus. Por isso, vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao discurso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé? Portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta o dia o seu próprio mal. Feche seus olhos. Deus, a sua palavra foi lida e ela, Deus, é suficiente para nos alimentar, para nos exortar e trazer a esperança que precisamos, Deus. É a sua palavra, é a sua verdade. É aquilo, Deus, que nós devemos nos apegar com o maior zelo e temor e crer nela e acreditar nela. Deus, o Senhor sabe o que passa nos nossos corações, nas nossas mentes. E o desafio que é, Deus, por vezes, se curvar a tua palavra. Mas nós te pedimos, Deus, pelo teu Espírito Santo, que há de conduzir as minhas palavras e os ouvidos dos meus irmãos aqui nessa noite, que o Senhor nos instrua, Pai, pelo poder que há na tua sagrada Escritura, Pai, e que nós saímos daqui alimentados por ti, edificados pelo Senhor, e também, Deus, entendendo como o Senhor ama os seus, cuida dos seus,
e faz com que toda a história possa nos lembrar de um Deus bondoso, misericordioso e gracioso, e que ampara o seu povo. Essa é a oração que eu faço por mim e pelos meus irmãos, em nome de Cristo Jesus. Amém, amém e amém. Não precisa me responder, mas qual é a sua preocupação nesse momento? Teria alguém entre nós aqui, talvez tirando as crianças, mas as crianças que já estão aqui já têm 7 anos de idade, né? Para cima, né? Nós poderíamos falar que até elas talvez tenham alguma preocupação, mas teria alguém entre nós aqui que não tem nenhuma preocupação? É nesse momento, tá, irmãos? Não estou falando do dia a dia, da coisa, não. Quem entrou aqui preocupado nessa noite com alguma coisa? Então, eu não estou querendo que ninguém responda assim. Preocupação, irmãos, é o pãozinho da padaria, sabe? Todo dia tem, né? Todo dia tem. Nós nos preocupamos com muitas coisas. E coisas reais. Existem preocupações que eu diria são preocupações devidas. Aquelas preocupações que nós a temos e temos porque a realidade da vida é uma realidade dura mesmo, sabe? Cheia de desafios. Uma realidade cheia de inconstâncias. A grande questão da preocupação é porque a vida é inconstante. A gente não sabe exatamente o dia de amanhã. A gente faz uma ideia. Uma vaga ideia a gente tem. Muitos de nós aqui, amanhã já tem uma ideia que tem que acordar de manhã e ir trabalhar. E talvez a simples lembrança disso, como eu já tive no dia de hoje, eu lembrei hoje, amanhã eu tenho que trabalhar. E aí o que vem na mente? Tem uma coisa lá que está me preocupando. Tem uma coisa lá que está me preocupando, eu tenho que resolver. E eu já estava tentando ali armar como é que eu vou fazer e tal. Aí eu já lembrei e falei assim, calma aí. Eu tenho um sermão hoje à noite para pregar, deixa cabeça, volta para cá, porque senão as coisas não vão fechar, né? E sermão é uma coisa que preocupa também, tá, irmãos? Quem vai pregar, né? Às vezes a gente fica preocupado com a mensagem, com a palavra, porque será que nós vamos conseguir traduzir em palavras da forma que nós estamos ensinando aqui o que nós realmente queríamos falar? Porque por vezes a gente pode correr o risco de se perder. E eu tenho essa preocupação às vezes, de estar aqui dentro de uma estrutura que a gente monta, lógica e tal, e me perder. A preocupação vem o tempo todo com várias coisas, irmãos. A gente se preocupa se vai dar o horário, se não vai dar. A gente se preocupa, como eu disse, eu até falei aqui, mas são preocupações que invadem os nossos corações. A gente preocupa se o nosso time de futebol vai ganhar ou não. A gente preocupa com isso. Né? Preocupa com isso. Das coisas mais banais às coisas mais reais. A gente preocupa se vai ter saúde amanhã. São preocupações. E qual que é a ideia da preocupação? A própria palavra já fala o que é isso. Né? A gente sabe que tem uma união de duas palavras na palavra preocupação. Uma é a palavra ocupação, né? Se ocupar de algo. E aí você tem uma outra palavra que é a preocupação. Né? O que é a pré-ocupação? É você ocupar-se de algo de maneira prévia, né? Ou seja, a ideia é que a ideia de gastar uma energia quando aquilo em que se deveria gastar nem chegou ainda. É uma pré-ocupação. Ou seja, aquela força, aquela energia, aquele entusiasmo, ou a mente, ou a própria questão física, que vai ter um momento que pode ser acionada, você já se preocupou. Você já está investindo ou gastando energia em algo que ainda nem chegou. E isso é fruto do pecado, irmãos. Isso é fruto do pecado. A ideia de... Porque o que aconteceu quando o pecado invadiu a realidade nossa? Quando o pecado invadiu, o que aconteceu de um dia para o outro é que as coisas não ficaram mais previsíveis. Se a gente pudesse ter uma ideia mais completa de um dia inteiro no Éden, a gente não tem um relato de... Não um dia inteiro, eu queria talvez falar de um mês inteiro no Éden, antes do pecado. Se a gente pudesse pensar um pouco nesse cenário, nós iríamos ver que, muito provavelmente, né, as coisas eram previsíveis. Tinha-se uma ideia do que ia acontecer.
Adão e Eva não estavam preocupados com o dia de amanhã, porque no mundo perfeito que Deus criou e na realidade onde que não existe o pecado, as coisas eram previsíveis. Não existia inconstância. Não existia mar agitado. Tudo estava no seu lugar, de maneira ordenada. Uma ideia que nós temos que ter no Éden antes da queda é a ideia da ordem. E quando as coisas estão em ordem, elas são previsíveis. A gente sabe como vai acontecer. E aí nós poderíamos pensar nos nossos primeiros pais, acordando numa bela manhã de qualquer dia da semana. Poderia ser o domingo, poderia ser a quarta-feira, poderia ser o sábado. Eles não precisavam dormir, se preocupando com o dia de amanhã, porque eles sabiam o que o amanhã traria. E seriam coisas boas, coisas organizadas por Deus, trabalhadas por Deus, para que eles pudessem, ao abrir dos olhos, se ocuparem daquilo que Deus mandou eles fazer. E Deus mandou fazer umas coisas boas, né? Assim, mandou eles cultivarem o jardim, não mandou? Mandou adorar a Deus, né? Um mandato cultural, cultivar o jardim. O mandato espiritual de adorar a Deus. Tem um mandato social, Deus mandou eles ser para que eles fossem fecundos, né? Então a gente sabe de algumas ocupações que eles poderiam ter, né? Ali para serem fecundos, né? E estava tudo ordenado dentro daquela criação perfeita de Deus. Só que quando o pecado entrou, as coisas se desorganizaram. A desordem veio, o caos veio, então todas as coisas ficaram inconstantes. E de um momento para o outro, aqueles primeiros pais, eles se viram diante de uma situação em que eles não sabiam exatamente o dia do amanhã. Eles talvez teriam que sair para buscar o alimento e eles não sabiam se o alimento estaria lá naquele lugar. Ou se estaria da forma pronta, né? Aí começam as preocupações. Então, o pecado, ele trouxe uma certa não, né? O pecado trouxe uma total desorganização para a ordem que Deus criou, em que as coisas ficaram inconstantes. E daí, essa ideia do que a gente não saber o que vem pela frente, não saber muito bem o dia de amanhã, gera em nós essa ideia de preocupação, que gera em nós um descarregar na nossa corrente sanguínea, que se chama ansiedade. Ansiedade. Então a gente sabe a origem desse negócio. Eu não estou querendo falar para ninguém aqui que quando você está ansioso, existe um pecado não confessado na sua vida. Calma aí. Não. É verdade que isso pode acontecer, tá? Às vezes, a não confissão, o medo da descoberta de um pecado, essas coisas podem trazer ansiedade. Mas eu não quero criar nenhuma doutrina errada aqui falando se você está ansioso é porque você tem um pecado não confessado. Não. Mas eu queria falar que se você tem esse negócio, eu acho que não é só comigo esse negócio de ansiedade, se você tem pelo menos uma gota dessa ansiedade, ou se você tenha 2 litros de ansiedade dentro do seu corpo, isso tem uma origem, e a origem é o pecado. Não é exatamente um pecado específico, mas a natureza do pecado que nos envolve de todos os lados. Esse mundo caótico nos faz andar ansiosos. E verdadeiramente ansiosos. E isso nos faz com que a preocupação faça com que nessa vida, nessa realidade, muita energia seja gasta de maneira em que gere desperdício. Agora me ajude a pensar em alguma coisa aqui. Quero que você também reflita. Quantas das suas preocupações, e são as minhas preocupações também, para todos nós perguntam, quantas das nossas preocupações não se efetivaram? Você já se preocupou com alguma coisa que não aconteceu? 2 coisas, 3 coisas, 4 coisas, 10 coisas. Talvez você tenha 40, 50, 60 anos de idade, você já pensou em quantas coisas na sua vida você se preocupou e aquilo não aconteceu? E aí aí qual foi a realidade? Você gastou energia, gastou um pouquinho da sua saúde, gastou um pouquinho do seu coração, gastou um pouquinho da sua mente com algo que simplesmente não aconteceu. É por isso que a preocupação, ela não é algo que será encontrada na glória futura. Porque a preocupação nos lembra de desperdício. Desperdício.
Porque a própria palavra de Deus, no texto que nós lemos aqui, se você percebeu de maneira atenta, o próprio Senhor Jesus diz assim, no versículo 27, qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Versículo 27, Mateus 6. Ou seja, perceba que preocupação é uma questão de desperdício, porque qual de vós, por mais ansioso, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Sabe o que muda quando você fica preocupado? Você muda. A realidade está em volta, você não muda nada. Ela vai continuar da mesma forma. A gente muda. Porque a gente vai ficando aqui, o coração aperta, né? Preocupação dá aquele aperto no coração, a gente fica incomodado, às vezes a gente chora, a gente se entristece, as reações são mais diversas, né? Tem pessoas que vão ficar mais caladas ali no cantinho, tem pessoas que vão ficar mais agitadas e elas vão ficar o tempo todo antenadas, tem pessoas que não vão conseguir dormir, tem pessoas que não vão conseguir trabalhar, tem pessoas que não vão conseguir fazer os afazeres da casa, tem pessoas que não vão conseguir raciocinar. Por quê? Porque elas estão preocupadas. E sabe o que aquilo vai mudar na realidade que talvez ela está pensando? Nada. Nada. Absolutamente nada. E percebam mais uma vez o tanto de energia que está sendo gasta nesse negócio. Desperdício não é um negócio que Deus deseja e que Deus quer. Pelo contrário, Deus olha todo tipo de desperdício que existe entre nós e ele vê isso como um fruto dessa realidade pecadora. Deus não fez as coisas para serem desperdiçadas. Ou vocês acham mesmo que Deus gostaria que nós perdêssemos horas, dias, semanas da nossa vida em algo que não vai se concretizar? Ou seja, a energia perdida por perder? A gente fica às vezes chateado com algumas coisas, né? Hoje eu me peguei ali um pouco chateado com o Davi, porque ele foi tomar banho, né? O Davi já tomou o banho dele sozinho. Eu falei assim, Davi, hoje é para lavar o cabelo, para fazer isso, isso e isso. E eu fui fazer outras coisas, né? E aí eu deixei um tempinho razoável, Davi lá. Quando eu voltei na expectativa do Davi estar com o banho tomado. Aí eu cheguei lá, ele tomou até um susto, né? Quando ele tomou o susto, aí eu já sabia. Falei, fez nada. Falei, Davi, o que você fez? Ele olhou para mim, ele faz assim, né? Não é assim que faz? Eu fez nada, né, Davi? Ele nada. Falei, rapaz, olha o tanto de energia, olha o tanto de água, olha o tanto que você gastou. Isso é desperdício. Não pode, isso custa dinheiro. Aí a gente começa a fazer as ameaças, né? Essas ameaças pecadoras nossas, né? Que a gente sempre faz com os pequenos. É por isso que às vezes fica difícil dar um presente para você, porque o dinheiro está indo por ralo abaixo, né? Então já ganhei ali alguns dias para, né? É assim, desperdício. Gente, Deus olha para o desperdício de todas as coisas e ele não vê louvor nisso, ele não vê glória nisso. Deus não fez com que as coisas da criação dele pudessem ser desperdiçadas. E nem o nosso coração, a nossa mente, as nossas energias com preocupações. Deus não deseja isso. Não deseja que a gente ande preocupado. Deus não quer nem que a gente fique preocupado com as suas coisas. Deus quer que nós nos ocupemos com as suas coisas. Não nos preocupemos. Não nos preocupemos com as coisas dele, mas que a gente se ocupe com as coisas dele. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Ocupem-se com as coisas do reino. Ocupem-se com as coisas do reino. E tal é o não apreço de Deus pelo desperdício, porque ele nos chama a atenção aqui para coisas simples. Ele está chamando aqui a atenção para que aqueles ouvintes pudessem olhar para as coisas mais básicas da vida, mostrando como que isso não deveria ser algo que dominasse as nossas vidas. Deus conhece a nossa realidade. Ele sabe que em algum momento nós seremos atingidos pela ansiedade, pela preocupação, mas Deus não deseja que isso, mesmo nessa realidade em pecado, que isso nos domine. É por isso que ele convida e nos convidou por meio da sua palavra aqui a olhar para questões básicas, simples da vida. Olha no versículo 26. Observai as aves do céu. E aqui dá 3 ações para essas aves do céu. Não semeiam, não colhem,
nem ajuntam em celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Deus nos traz a realidade para uma coisa simples. Um animal, e por vezes a gente coloca animais que não pode ter pouco valor, né? Eu lembro que, acho que foi ontem na viagem que a gente fez para João Molevade, no Congresso Unificado, a gente parou em um determinado lugar, em Roças Novas, as senhoras que estavam lá, né? Quem estava com a gente na viagem, Pedro, né? Acho que foi até o Pedro que chamou a atenção lá no chanete, que tinha um pardalzinho lá, né? Pardal antes era um negócio, irmãos, que ninguém dava valor, né? Tinha tanto pardal, né? Que a gente até criava os estilingues para ver se diminuía a população de pardal, né? Pecadores que somos, né? A gente, mas percebe que até nem pardal tem mais, né? Aí chamou a atenção, tem um pardal. Olha que bonitinho um pardal, né? Antes, Pedro, pardal era um negócio que a gente não dava nem bola, que tinha tanto, sabe? A gente nem dava, mas uma ave que a gente fala assim, uma ave de pequeno valor, um pardalzinho, né? Ontem a gente viu com certo valor o pardal. Mas as aves, nós poderíamos falar dos passarinhos, são coisas que às vezes estão aqui, a gente não está dando muito bola. Mas essas aves, pequenas aves, frágeis aves, né? O Senhor Jesus está falando que essas aves são cuidadas por Deus. Deus está cuidando delas. E essas aves, diferente de nós, elas não semeiam. Qual que é o primeiro passo para que você possa obter alimento? É semear. Elas não semeiam. Qual que é o segundo passo para você ter o alimento? É o cultivo de uma maneira geral, né? Desde você cuidar da planta ali até que ela cresça, dê o seu fruto, ou ela mesmo seja o alimento e que você colha, ou seja, o cultivo. Semeia, cultiva, né? E as aves, elas não cultivam, elas não colhem, né? Então, elas não semeiam, elas não colhem, e aqui está falando que elas nem ajuntam em celeiros. Qual que é a ideia de ajuntar em celeiros? Por que nós, dentro da agricultura, nós temos os celeiros? Porque a gente não consegue consumir, às vezes, uma colheita muito grande, a gente não vai consumir aquilo tudo no mesmo dia. Às vezes, nem no mesmo mês. E existem alguns tipos de culturas que nem no mesmo ano. E aí a gente ajunta aquilo em celeiros, para que possa ser consumida aos poucos, para que não falte amanhã, né? As aves não fazem nada disso. Elas não semeiam, elas não colhem e elas nem ajuntam em celeiros. Ou seja, elas são animais que, nesse ponto de vista, elas não sabem fazer nada. A única coisa que elas sabem fazer é olhar o alimento e comer. E mesmo ela não sabendo nada, Deus cuida delas. Isso que a palavra de Deus está falando aqui. Deus cuida dessas aves. Deus está cuidando dela. Os passarinhos têm o que comer. Eu sei que você pode falar assim, mas tem passarinho que pode morrer de fome. Ok, é a realidade afetada pelo pecado. Mas ainda assim, nesse mundo que é tão caótico, Deus continua tratando de muito passarinho. Vive muito passarinho sendo cuidado aí. Está sendo cuidado mesmo. Então, essas aves tão frágeis que não sabem fazer nada, Deus está cuidando. Agora, e Jesus está querendo chamar a nossa atenção. Agora, nós sabemos semear? Sabemos semear. Agora, estou querendo modernizar isso. Eu sei que, às vezes, você pode falar assim, não, eu não sei semear, eu não sei plantar e eu não sei colher. Beleza. Mas dentro da modernidade nossa, a gente sabe semear. A gente sabe que para conseguir um trabalho, às vezes a gente vai ter que estudar, fazer as coisas, para que a gente possa, dentro daquela semente, ter alguma coisa para cultivar. Se a gente fosse do campo, a gente poderia falar assim, nós, os homens de uma maneira geral, sabem semear? Sim, nós sabemos semear. Deus nos deu inteligência e sabedoria para semear. Nós sabemos cultivar as coisas? Sim, nós sabemos cultivar as coisas. Nós sabemos e temos inteligência para cultivar essas coisas, colher essas coisas e guardá-las para que elas possam durar? Sim. Nós, inclusive, temos um negócio em casa que é fantástico, né? É uma das grandes conquistas do século passado. Chama-se geladeira. Que beleza esse negócio de geladeira, né? De congelador. A geladeira é uma benção. O congelador, então, irmãos, que negócio é fantástico. Você tá com uma comida lá e aquele negócio vai ficar lá por muito tempo. Tudo fruto da inteligência, da sabedoria que Deus deu aos homens para que eles possam ter a sua existência ou a sua subsistência garantida. Aí, veja só, eu preciso que vocês entendam junto comigo aqui essa parte. Se os passarinhos que não fazem nada ou não sabem de nada são cuidados por Deus, imagine nós,
que temos inteligência, fomos criados à imagem e semelhança de Deus e que Deus nos vê de uma importância ainda maior. Por qual motivo nós acharíamos que Deus não está cuidando de tudo que envolve a nossa vida? E que Deus não está nos dando os instrumentos para que esse cuidado de Deus se mostre de maneira mais clara. Por isso que no versículo aqui 26 ainda, diz assim: esses que não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste a sustenta. O próprio Jesus pergunta aqui: porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Muito mais do que as aves? Veja só, vocês não valem muito mais do que as aves? Está falando que Deus não gosta dos passarinhos? Não, não é isso não. Mas Deus, ele que criou todas as coisas, ele sabe como ele criou o homem e a mulher. Criou-os à sua imagem e semelhança. É óbvio que Deus olha para esse aspecto da criação e vê um valor imenso, um grande valor, porque Deus o fez à sua imagem e semelhança. Depois ele vai para outros exemplos mais básicos. Aqui, no versículo 28. E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Dá mais um exemplo simples, né? Eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, outros, homens de pequena fé. Nos lembrando, Deus reveste até as plantas de uma espécie de glória, né? Está cuidando das plantas, vestindo as plantas de uma maneira tão bonita, né? Por que Deus ele não vai trazer essa mesma importância, esse mesmo cuidado, ou um cuidado superior aos seus filhos? Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe, e amanhã é lançada no forno, e uma planta, irmãos, a palavra de Deus está pegando esses exemplos simples, tanto de um animal como de uma planta, são dois objetos que não têm alma. Eu já falei aqui, eu sempre aproveito para abrir o parênteses e lembrar os irmãos que cachorrinho não tem alma, tá bom? Nem um cachorrinho, nem um gatinho, nem um passarinho, não tem alma. E planta também não tem alma. Para as mães de planta, vou falar aqui para as mães de planta, tem que continue cuidando das plantas, mas sua plantinha não tem alma não, tá? Ela morre, ela é queimada, ela foi para a terra mesmo, né? Você não vai encontrar sua plantinha viva lá no céu não, tá? Não estou querendo ser... Não, que isso, né? Pastor não tem sentimento, né? Não, eu estou apreciando, assim, é muito bom a gente ter cuidado com as plantas. Estou querendo falar que planta não tem alma. E o que Jesus coloca aqui são dois objetos. Uma ave e um lírio do campo, duas ervas, não tem alma. Entende por quê? Nós, criaturas de Deus, criadas à imagem e semelhança de Deus, a gente tem um valor maior do que uma ave? Maior do que uma planta? Entende por quê? Na cultura e na ideia do nosso tempo, que querem igualar, e veja só, e eles querem mesmo, e eles vão fazer de tudo para que os animais estejam no mesmo patamar de seres humanos e, pasmem, plantas estarão no mesmo patamar de seres humanos. É isso que esse mundo moderno e pós-moderno, ele deseja, colocar todo mundo igual. Objetos estão abaixo de nós, porque uma alma tem valor especial. É uma alma. Então, se Deus cuida assim dos animais, se Deus cuida assim das plantas, objetos que não têm alma, meu amado, ora, Deus irá se preocupar muito mais por aqueles a que Ele criou e colocou almas eternas. Deus cuidará daqueles a quem Ele fez. Por isso que a exortação aqui é para todos nós, homens de pequena fé. Por que vocês estão andando ansiosos? Por que vocês estão se preocupando? Por que vocês estão olhando para as coisas mais básicas da vida e falando assim, que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos? Tem nada mais básico para a gente do que comer, beber e vestir, né? Algo que todo mundo faz todo dia. Ninguém fica pelado o dia inteiro aqui, né? Poderia ser até um sonho de um ou de outro, né? Ficar um dia inteiro assim numa praia deserta. Mas a gente come, bebe e veste. Todo dia. Come, bebe e veste. Come, bebe e veste. São as coisas mais básicas da vida. E a exortação é aqui porque vocês estão se preocupando com essas coisas, inquietados com essas coisas.
São coisas que os gentios, ou seja, pessoas que não têm compromisso com Deus e que não entendem quem é Deus e o Deus criador de todas as coisas, essas pessoas faz sentido elas se preocuparem com essas coisas. Mas nós, os filhos de Deus, não faz sentido. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que ama os seus filhos, o Deus que, por vezes, nos carrega no colo no dia da angústia, está nos protegendo, ele não quer que nós nos preocupemos com essas coisas. Mas Deus não quer, está falando isso tudo aqui, para a gente, inclusive, caminhando aqui para a conclusão, ele não quer que a gente pense que a gente pode ser pessoas que, então já não é para preocupar com o dia da manhã, sabe o que eu vou fazer? Nada. Deus está falando aqui que eu não preciso preocupar com o dia da manhã, então não adianta os homens saírem daqui, assim, entendi o que o pastor falou, né? Então eu posso ir para casa e quer saber? Amanhã eu não vou trabalhar. Não é para preocupar, né? Com que nós vamos beber, com que nós vamos comer, com que nós vamos vestir, né? Então, foi, né? O Jesus falou isso com a gente. Então, eu vou ficar aqui em casa e as coisas vão chegar, né? O próprio apóstolo Paulo falando, aquele que não trabalha também não coma, né? Deus não quer que a gente se preocupe, mas Deus quer que a gente ocupe as nossas vidas. Elas sejam ocupadas. Ocupadas com aquilo que Deus nos deu para fazer. E Deus deu muita coisa para a gente fazer. Deus quer que a gente cuide da nossa família, da nossa casa. Deus quer que a gente cuide do nosso trabalho. Deus quer que a gente cuide da nossa existência. Deus quer que a gente cuide da igreja dele. Deus quer que a gente cuide para que esse mundo terrível que está em declínio possa ser um mundo melhor. Por mais que seja lutar contra a correnteza, é isso que Deus deseja. Deus quer que o povo dele se ocupem dessas coisas. Foi isso que Deus nos mandou fazer. Deus quer que a gente encare a realidade e se ocupe de maneira séria. Inclusive, não só olhando para o dia de amanhã, mas olhando até para o futuro. Tem pessoas, tem uma pesquisa que mostra que, de um tempo atrás, eu acho que era de 2018, fala que 47% das pessoas que têm 55 anos, isso era antes da pandemia, talvez melhorou isso por causa da pandemia, mas as pessoas de 55 anos, 47% não tinha nem a intenção, nem a preocupação e efetivamente não tinham reserva financeira. E a gente sabe que às vezes chegar no avançado dessa idade sem uma reserva financeira é algo que pode ser crítico. E a gente pensa assim, mas Deus não mandou eu preocupar com o dia de amanhã? Não, mas ele mandou a gente ocupar as coisas, né? A gente, por exemplo, pensar no futuro e está guardando um pouco de dinheiro lá para o futuro, isso não é preocupação. As pessoas que se preocupam com isso, por vezes, não fazem nada. Está preocupada justamente porque não consegue ver a mínima possibilidade disso acontecer. As pessoas que se ocupam em pensar lá na frente, se ocupam daquilo. Assim, como eu estou levando a sério esse negócio, como eu vou fazer para pegar 5% e guardar lá para o futuro. Isso é se ocupar das coisas. Preocupar, a gente só fica ali, veja só, como é que eu vou fazer, como é que não vou fazer, fica só no choramingo e não fazem as coisas acontecer. Deus quer que a gente se ocupe com as coisas. Se ocupe com as coisas sérias do dia a dia, que a gente precisa, de fato, ter no nosso em tudo que nós fazemos, desde a criação dos nossos filhos, ao nosso trabalho, ao cuidar da família. Nós precisamos nos ocupar dessas coisas. Mas existe uma ocupação que Deus nos chama a fazer, a primeira de todas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, lembra que eu falei que preocupação é uma questão de desperdício? Você acha que Deus, o Senhor Jesus, ele quer que a gente fique inundado de preocupações e essas coisas nos preocupando e gastando as nossas energias, enquanto nós poderíamos nos ocupar com o reino dele, investindo as nossas energias no reino do Senhor? Está vendo como que preocupação é uma coisa do pecado mesmo? É um negócio maligno, é um negócio do mal. Porque toda preocupação nossa nos tira um pouco da energia que deveríamos investir no reino de Deus. A gente está se preocupando com algumas coisas, enquanto Deus gostaria que nós nos ocupássemos da oração. Às vezes a gente está se preocupando com a falta de sabedoria por determinadas situações que a gente está enfrentando na vida, enquanto nós deveríamos nos ocupar da palavra de Deus. Às vezes a gente está se preocupando
do que o irmão está pensando de mim, de ter ofendido o irmão, de ter gerado algum desconforto no irmão, enquanto nós deveríamos nos ocupar de ligar, pegar o telefone e nos ocupar de ligar para esse irmão e dizer de maneira séria, assim, irmão, eu te magoei, eu te entristeci. Isso é ocupar. Mas a gente muitas vezes opta pela preocupação. Será que eu ofendi meu irmão? Meu amado, pega o telefone e liga para ele. A preocupação vai te gerar 1, 2, 3, 4, 5 dias. Vai correr o seu coração, vai correr a sua alma. E se você se ocupasse de 5 minutos no telefone, muitas das preocupações nós não teríamos. A gente gasta muita energia com o pecado que está nos assediando. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E todas as outras coisas vos serão acrescentadas. É um desafio para nós. Mas quão glorioso será aquele dia em que nós estaremos juntos com nosso Senhor Jesus Cristo de maneira eterna. Sabe qual preocupação que a gente vai ter no céu? Nenhuma. Já pensou que 100% das nossas forças, 100% da nossa inteligência, 100% daquilo, tudo que nós fazemos, nunca mais será desperdiçado? Você tem ideia? Pense aí, esposas. Lá no céu a gente não vai ser esposo e marido, né? Não vai ter essa relação lá no céu. E aí você não pode ter um ciúme bobo. Porque talvez você vai, Joana, encontrar o seu João lá no céu, ele não vai ser seu marido mais, tá bom? Mas você vai ver aquele homem que é trabalhador, ele é trabalhador. Você há de concordar comigo. Teve um sábado que eu tive que vir aqui mandar ele para casa. Porque o homem não parava de trabalhar. Lá ele vai ser 100% trabalhador. Assim. Ele não vai desperdiçar nada, né? Porque para a mulher, o homem está desperdiçando tudo, né? O tempo todo dele, em várias coisas, né? Imagina que esses homens, tudo que estão aqui, 100% gastando energia com aquilo que tem que ser gasto mesmo. As mulheres também, gastando tudo, todo o seu potencial, todas as coisas, para glorificar a Deus o tempo todo. Não vai ter desperdício mais dessas coisas. Né? A gente não vai mais se preocupar com nada. E olha que grande privilégio nós teremos na glória eterna, quando nós estaremos 100% ocupados em trazer a glória ao Deus digno de toda a glória. 100% ocupados. A gente não vai desperdiçar mais um segundo da nossa vida fazendo o que não deve ser feito. Tudo que a gente fizer, e vai ter muita coisa para fazer no céu. Não acho que você vai ficar à toa lá no céu não, tá? Não acho que vai ser todo mundo de roupa branca, vagando, assim, não. Novos céus, nova terra, um povo redimido, santo, inteligente, com uma capacidade extraordinária, sem doenças, sem problemas de saúde, tudo funcionando perfeitamente. Irmãos, não vão ter muita coisa para fazer. E nenhum segundo vai ser desperdiçado. Tudo será canalizado para a glória de Deus. Que grande vitória. Não ter mais preocupação. Só ter a ocupação correta de todas as coisas. Mas que Deus nos ajude ainda nessa história a nos ocuparmos das coisas devidas, o seu reino e a sua justiça. Vamos orar a Deus? Pai, louvado seja Ti. Obrigado, Senhor, por nos lembrar nessa noite que nós temos um Deus que cuida de nós. Um Deus que cuida das aves dos céus, um Deus que cuida dos lírios do campo e um Deus que claramente cuida dos seus filhos, que cuida daqueles a quem Ele ama, que cuida daqueles a quem Ele entregou o seu Filho amado Jesus Cristo para salvar e resgatar. Ó Deus, que o Senhor possa nos ajudar, Pai. Porque muitas vezes nós esquecemos que o Senhor está cuidando de nós. Por vezes, Deus, a gente acha que a gente está sozinho nessa história. A gente está com pouco auxílio do Senhor. Enquanto o Senhor está nos céus, governando todas as coisas, pelo poder da sua palavra, sua soberania, a sua providência se faz visível em todas as coisas. E às vezes o nosso coração é tomado pelo medo, pela ansiedade, pela dúvida, pela incerteza. Ó Deus, nos ajude a combater esse pecado em nossas vidas, para que a gente possa se ocupar, Pai, das coisas que realmente importam. E a nossa mente possa ser ocupada por quem é o Senhor e pelo que o Senhor faz pelo seu povo. Nos ajude a entender isso, Pai. Nos ajude, Pai, a ter as nossas preocupações deixadas no seu trono de graça, no seu trono de misericórdia. Não deixa a gente gastar energia, Pai, nesse mundo com coisas inúteis, com coisas que não mudará a realidade que está em nossa volta, Deus. Nos ajude a nos ocuparmos com o Teu reino e com a Sua justiça, a avançar, Deus,
nessa história com aquilo que o Senhor realmente deseja de nós. Não deixa a gente desperdiçar a nossa vida, Pai. Não deixa a gente desperdiçar os nossos dias. Nos ajude, Deus, a fazer com que cada dia da nossa vida possa valer a pena mesmo, Pai. A gente possa chegar no final de um dia, ao deitar numa cama e falar assim: obrigado, Senhor. Obrigado, porque o Senhor me permitiu fazer coisas que miram a eternidade. Coisas que nos miram para a cidade celestial. Nos ajude nisso, Pai. Cuide de nós, cuide do seu povo, cuide da sua igreja. Nos dê uma semana, Deus, rica da tua presença, abençoada. E que o Senhor possa cuidar, Deus, do nosso amanhã. Cuide, Deus, da nossa semana. Cuide dos nossos dias, Pai. É o que nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Receba uma bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus repouse sobre as nossas vidas, sobre parte do povo de Deus que se reúne aqui nesta noite, neste local, e com a igreja de Cristo espalhada sobre toda a terra, até que ele volte. Amém, amém e amém.